A panela da seleção brasileira rejeitou Endrick e mais um punhado de jogadores. Casimiro foi na televisão e disse na cara dura: Endrick ainda não é do grupo. O menino que destruiu o PSG, que deu a volta por cima pelo Real Madrid e foi decisivo em praticamente todos os jogos que entrou na seleção brasileira, ainda não é do grupo. Mas Vinícius Júnior, que some em jogos decisivos e briga com todo mundo. Rafinha, que carrega o Barcelona mas desaparece com a camisa amarela. Rodrigo, que não decide uma partida importante pela seleção desde que vestiu a camisa amarela. Entre outros, a panela protege. Só que isso já saiu completamente do controle. Alguns chegam a dizer que o que define se o jogador é ou não parte do grupo da seleção brasileira é a sua marca de chuteira, porque Endrick está explodindo no Lyon, só que ele é contratado da New Balance. Neymar está fechado com a Puma. Era o maior nome do futebol brasileiro até 2020, quando fechou o contrato com a marca que não é Adidas nem Nike. E desde então, poucas vezes os jogadores citam seu nome na seleção. Mesmo sendo o nosso maior astro, ainda não é uma convocação certa para a Copa. Será que isso é coincidência? Hoje vamos entrar a fundo numa conspiração que o futebol não quer discutir, sobre dinheiro, poder e como a panela da geração mais frustrante da história da seleção brasileira está querendo colocar tudo ralo abaixo. Bom, começando pelo começo, o erro do staff do Endrick foi realmente fugir daquilo que é o maior conglomerado de marcas do mundo. Em novembro de 2023, Endrick surpreendeu o mundo ao rejeitar Nike e Adidas como seu patrocinador e assinar com a New Balance até julho de 2028. A escolha teve influência direta da mãe do atleta. A família queria autonomia, queria o protagonismo, achavam que Endrick poderia fazer aquilo que Jordan fez com a Nike. A verdade é que eles queriam que Endrick fosse a maior estrela da marca e não mais um nome numa lista com Cristiano Ronaldo, Mbappé e Vinícius Júnior. A New Balance foi a única que ofereceu contrato de 4 anos, uma linha exclusiva de chuteira com o nome e modelo de sócio numa coleção acessível para pessoas de baixa renda. Em termos de valores e identidade, faz todo sentido. Endrick, o cachorro magro que saiu do nada se recusando a ser coadjuvante numa marca gigante e escolhendo ser o protagonista numa menor. Bonito e corajoso, mas potencialmente o maior erro estratégico da carreira dele. Quando Endrick marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira contra a Inglaterra em Wembley, a imagem que rodou o mundo foi das chuteiras douradas da New Balance. E naquele momento, a marca que não era Nike ganhou uma vitrine que valeria centenas de milhões em publicidade. E as marcas que dominam a seleção brasileira não gostaram nada disso, porque a Nike paga 178 milhões para a CBF por ano pelo direito de vestir a seleção brasileira. E o contrato vai até o final de 2026, exatamente esse ano de Copa. 178 milhões de reais para ter o logo deles na maior camisa do planeta. Mas pensa comigo, e se o Endrick vira o Romário de 94 nessa Copa? Artilheiro, herói e rosto da competição. Qual marca apareceria na chuteira nas estampas de todos os maiores portais do mundo? A New Balance. Não a Nike e nem a Adidas. Uma marca que a maioria das pessoas via até tempo atrás e associava com tênis de academia e vovô andando no parque. Vai ter o maior jogador da Copa do Mundo nos pés com o logo dela. E Endrick tem muito potencial para isso, já mostrou em vários jogos que tem estrela, tem faro de gol e está com fome de vencer. O prejuízo não seria só nas vendas de chuteiras, seria em todos os compradores do mundo do futebol. E olha que maluco, um vídeo que começou falando só de futebol saiu das 4 linhas, em uma guerra de vaidade, em uma guerra do capital, em uma guerra de quem tem mais dinheiro manda. E incrivelmente, Casimiro, capitão e porta-voz, que veio com esse papo estranho de que Endrick não faz parte do grupo, ou melhor, não faz parte da panela, já foi patrocinado pela Nike e esteve por muitos anos na lista da fornecedora. E desde sua ida para o Manchester United, que é patrocinado pela Adidas, ele então trocou de fornecedor de chuteiras. Vinícius Júnior, titular absoluto, estrela principal, é o cara da Nike. Desde que ele teve sua ascensão no Real Madrid, estão tentando empurrar goela abaixo. Sua linha de chuteiras, para mim, é a mais feia de todas as outras. Marquinhos também já fez muita propaganda para Nike. Alisson, goleiro titular, também. A espinha dorsal inteira da seleção veste Nike. E Endrick, New Balance. E não tem um aviso maior do que Neymar. O garoto era Nike desde os 13 anos de idade, o maior nome do futebol brasileiro nas últimas eras.
anunciado, protegido e elevado pela marca americana. Mas em 2020 teve seu vínculo encerrado e num movimento que chocou o mercado, Neymar assinou com a Puma, concorrente direta de Nike e Adidas. O que aconteceu desde então? Coincidência ou não? Lesão atrás de lesão e Copa atrás de Copa, com a situação em dúvida. A narrativa em volta do nome dele mudou completamente. De herói, Neymar começou a ser o cachorro abandonado. E de ídolo, ele começou a se tornar problema e os jogadores da seleção pouco falam nele. Agora me diz, é azar ou coincidência? Mas a declaração de Casemiro significa muito. Um cara do tamanho dele e com a história que ele tem na seleção e todo o peso que ele carrega de ter vencido tantas coisas no Real Madrid, dizer que Endrick ainda não é do grupo, que Endrick ainda não é um grande nome, o capitão da seleção, o porta-voz oficial falando em nome do vestiário inteiro. Endrick nessa temporada fez gols pelo Lyon na Ligue 1, foi eleito o melhor jogador do mês na França, voltou para a seleção e marcou com apenas 19 anos. Endrick foi decisivo em jogos contra a Espanha, em jogos contra a Inglaterra, em jogo contra a Croácia e mesmo assim tiraram o pênalti que ele deveria ter batido. Mas Vinícius Júnior, que é o principal ativo da Nike no futebol mundial com um contrato milionário com a marca, esse é do grupo. É o principal jogador, mesmo sumindo em todos os jogos decisivos com a camisa amarela. E eu digo mais, Vinícius Júnior talvez tenha sido o cara que mais recebeu oportunidades na história, o cara que mais jogou mal e mesmo assim nunca foi criticado. O Rodrigo, coitado, está machucado, sofreu uma lesão grave, está fora da Copa do Mundo. Esse nem tem o que a gente falar, mas infelizmente também nunca decidiu nada pela seleção brasileira. E em todas as chances de grande escalão que teve, sempre foi muito abaixo. Endrick rejeitou Nike, rejeitou Adidas, escolheu uma marca mais inferior, chamada New Balance. E isso parece ter desagradado os cartolas que comandam as coisas por trás dos gramados. Mas Endrick não é um caso isolado. Luiz Henrique joga no Zenit da Rússia. O cara não tem muita expressão na Europa, mas desde que foi convocado pela seleção brasileira, nunca decepcionou. Muito pelo contrário, na verdade esse cara tem sido a surpresa mais positiva que temos no nosso futebol desde muito tempo. E não, ele não é patrocinado por Nike nem Adidas, ele tem que comprar as suas próprias chuteiras. Antony, que foi pro Betis, voltou a jogar. Dizem que ele é mais ídolo em Sevilha do que o Rafinha é no Barcelona, mas a época que ele era convocado era quando estava no Manchester United. Quando foi pro Betis e começou a jogar muito, passou a ser ignorado pela seleção brasileira. E sinceramente, com todos os vazamentos que já tivemos envolvendo a seleção brasileira, tendo quase todos os jogadores sendo do mesmo empresário, não sei se você lembra, quando eu desvendei aqui a história de Giuliano Bertolucci, onde a lista completa da última Copa do Mundo, toda ela servia ao mesmo empresário, eu não duvido mais de nada que até uma marca de chuteiras, na verdade a maior marca de chuteiras do mundo, domine o vestiário da seleção brasileira. Muitos podem chamar essa teoria de absurda e dizer que isso não tem nenhum contexto do que acontece dentro de campo. Mas eu vou te falar o seguinte, meu amigo. A seleção brasileira, desde que a gente se conhece, é movida por falcatruas e mandaias. Desde que esse canal passou a existir, nós já desvendamos várias e várias vezes as malandragens que acontecem por trás dos bastidores do mundo do futebol. E essa é mais uma. Mas para tranquilizar a nossa alma, tem Ancelotti no comando da seleção. Esse cara não parece fazer parte do complô. Apesar de tudo, Ancelotti é do tipo de velho ranzinza que já ganhou tudo e não precisa provar nada para mais ninguém. A seleção, com certeza, ele quer cumprir a sua missão nela. E se tem um tipo de cara que não vai dar ouvido para cartola e não vai permitir que os cartolas do mundo do futebol deem pitacos na sua escalação, é Dom Carleto Ancelotti. Bom, Casemiro já apresentou a conta e no momento que estamos gravando esse vídeo, Ancelotti lançou a lista com 55 convocados. Entre os goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians e John do Botafogo. Infelizmente, goleiro e lateral talvez sejam as posições mais carentes do futebol brasileiro. Alisson e Ederson são dois chamariscos de gol. Talvez Bento e Hugo Souza ainda estejam um passo acima desses caras. E eu quero saber aqui nos comentários quem você acha que deveria ser o verdadeiro goleiro da seleção. Na zaga, não foge muito daquilo que já temos. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Murilo, Ibanes e Beraldo. Murilo está queimado e talvez nunca mais volte à seleção brasileira depois do que fez contra a Argentina. Beraldo está jogando como volante no PSG. Nas laterais, Vitinho, Paulo Henrique, Arana, Douglas Santos, Alexandro, Wesley e Danilo. Talvez a posição mais
mais carente do futebol brasileiro. No meio-campo temos Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Gabriel Sara, Gerson, Jean Lucas, Fabinho do Al Ittihad, André do Wolverhampton, Joeliton do Newcastle e Marcos Antônio do São Paulo. Um setor muito forte, mas que se não estiver bem encaixado vai comprometer a seleção brasileira na Copa do Mundo de certeza. E uma boa surpresa no ataque é Neymar. E entre os atacantes também temos Ryan, Samuel Lino, Caio Jorge, João Pedro, Igor Thiago, Matheus Cunha, Pedro, Rafinha, Vini Júnior, Igor Paixão. Muitos nomes, mas na verdade para a Copa do Mundo só vão 22 jogadores. E depois, durante a competição, se algum desses machucar, aí sim os pré-convocados podem substituir aqueles que já estão na lista oficial. A boa surpresa é que Neymar ainda pode ser convocado. Mas com toda essa falcatrua e essa maracutaia na seleção, eu já não sei mais de nada. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu sou o JR e se você gostou de verdade do vídeo, já sabe. Se não gostou, espero no próximo. Aquele abraço e tchau.